Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Bom dia, Dimara. Bom dia. Dimara, recebi um e-mail de um ouvinte, Luiz André Vilela, do Gutierrez. Primeiro faz o elogio ao conteúdo das suas informações. Abração pra ele. E olha, eu aqui vou atestar o conteúdo das informações da Dimara. Dimara é, sem sombra de dúvidas, uma das comentaristas esportivas, cronistas esportivas mais respeitadas dessa terra. Aqui e fora dessa terra, viu? Obrigada. Só pra gente atestar o tamanho da Dimara como profissional. Mas ele pergunta o seguinte: Dimara, você acha que com este ritmo que o Cruzeiro escolheu para perder jogos, ele não está caminhando para não disputar esse título? Mais uma vez, como nas últimas 3 temporadas, né, Paulo Leite? A gente comentava isso ontem aqui, da necessidade que eram 2 jogos que só valiam para os mineiros se fossem as vitórias, porque a gente tinha um receio do Cruzeiro, eu comentei aqui, desse sprint final, né, dessa chegada do Cruzeiro. E a gente comentou a situação do Corinthians também, que muita gente estava dizendo: olha, vocês não estão prestando atenção no Corinthians, e o Corinthians está chegando. E não é que ele chegou, passou o Cruzeiro, né, porque o Cruzeiro não perdeu só o jogo, ele perdeu a vice-liderança, caiu para a 3ª posição. Corinthians mineiramente chegando, né? E o Corinthians quietinho ali, que se diga do Ronaldo Gordo, fez 2. Tudo bem que foi um de pênalti. Você sabe que eu sempre quis ter um corpo de atleta. O Ronaldo me deu esse sonho, né? É verdade. Você tá muito melhor que ele. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Aquele pênalti foi mandrake, hein? Aquele o segundo gol do São Paulo, o pênalti foi mandrake. Agora, acompanhando as imagens, o show de imagens da Band, né, da transmissão da Band de ontem, na hora eu tive dúvida, eu sabia que tinha sido falta, né? A falta pra mim era clara, e claro que foi fora da área. Mas agora eu tava vendo, acho que nem falta foi, o que é pior ainda nessa sensibilidade. Só que, Paulo Leite, e pro torcedor do Cruzeiro, essas situações de arbitragem, a gente está dizendo, ontem nós comentamos acerca do próprio árbitro que fazia o jogo, que era um jogo importante e que era um árbitro desconhecido e inexperiente. O que a CBF tem feito? Está colocando um assistente mais experiente, como ontem foi o Roberto Bratz, que é um assistente FIFA, que é do Paraná. Mas isso não resolve um contexto de uma arbitragem ruim, né? Eu diria o seguinte: essas questões têm acontecido e as equipes têm por obrigação saber que elas acontecem e passarem por essa história. Isso não tem nada a ver com todos os erros de passe que o Cruzeiro teve, isso não tem nada a ver com a movimentação do meio-campo que não aconteceu, isso não tem nada a ver com as finalizações do Cruzeiro que foram muito ruins, ou de um recuo inesperado que o Cruzeiro dá e fica preso num contexto de time que ele conhece muito bem. Quando a gente pega esse histórico aí de tabu contra o São Paulo, o Cruzeiro sabe perfeitamente que o São Paulo tem uma super recomposição defensiva. Portanto, ontem, toda vez que o São Paulo fazia essa recomposição, ele diminuía os espaços do Cruzeiro, e o Cruzeiro realmente não conseguia chegar na armação das suas jogadas, mas é uma característica do São Paulo que todo mundo sabe. O Cruzeiro sabe da velocidade que o São Paulo imprime nos seus contra-ataques, que esse menino Lucas é uma revelação e que puxa essa história mesmo, ou existe algum mistério nesse São Paulo que a gente pode dizer assim, que olha, eles armaram e fizeram uma grande armadilha pro Cruzeiro? É crônica de morte anunciada. Exatamente. Então, o Cruzeiro teria que saber trabalhar em cima disso e não jogar só em cima de uma arbitragem, uma situação de jogo. Claro que quando ele dá um cartão amarelo para o Fabrício no início de jogo, ele faz com que o jogador fique um pouco mais seguro na partida. Mas foi um cartão, foi um histórico que aconteceu ali naquele momento. Claro que ele poderia ter expulsado o Gilberto num lance quase criminoso da falta do que o Gilberto fez, né? Disso ninguém falou. E foi muito claro. Tanto foi claro que o Gilberto depois foi pedir desculpa. Então, assim, são situações que é preciso analisar. Agora, que o Cruzeiro, nesses últimos jogos, e eu diria, a partir do jogo do Grêmio, não pegando só o clássico, mas a partir do jogo do Grêmio, o Cruzeiro mudou a sua forma de jogar. Acho que muito mais do que a forma de jogar, mas talvez a mobilização em busca dessa condição de líder, o Cruzeiro mudou. É preciso achar novamente esse caminho. Ele tem um outro jogo muito difícil, que é contra o Vitória no Barradão, jogo que acontece no domingo, já no horário de verão, às 17 horas. Lá não é fácil, o Vitória está numa briga danada para não ir para a zona de rebaixamento. Empatou ontem com o Santos, complicou um pouco mais. E o que a gente pode dizer é o seguinte: claro que Cruzeiro e São Paulo em condições normais de temperatura e pressão foi um grande jogo, como é sempre quando essas duas equipes se encontram. E a gente pode dizer da mesma forma que o Cruzeiro poderia ter chegado à liderança ontem no empate entre o Fluminense e o Internacional, que para mim foi o melhor jogo da rodada, um jogão mesmo, com as duas equipes abertas, tentando
a sua história. Agora, o Fluminense também está deixando meio de lado essa situação, porque para um time que precisa chegar e manter-se na liderança, contra um Internacional que busca, né, uma intermediária por ali, porque está com a cabeça no Mundial, enfim, que é um grande time também, o Fluminense também perdeu essa chance de estar abrindo pontos em cima do Cruzeiro. E o Cruzeiro teve a chance entrando depois e não conseguiu. Então é preciso que o Cuca retome esse histórico do Cruzeiro para que esse título não escape mais uma vez. Para quem que eu peço auxílio insalubridade por ter sido obrigado a assistir o jogo do Galo ontem? Você pede para mim também. Aquilo dá galo nos olhos. O que é aquilo, gente? Quem me acompanha no Twitter sabe que eu escrevi assim depois do jogo. Foi horroroso, e foi horroroso, porque a equipe do Guarani é muito ruim. Comentei isso com o Antonelli hoje aqui, a equipe do Guarani é uma das piores equipes que eu vi jogar nesse campeonato. E tudo bem que está desfalcado, enfim. Mas o Atlético conseguiu quase se igualar à condição do Guarani. Como é que é a voz? Né? Enquanto isso, o Tardelli, o Obina e todo mundo mandando bola não sei na onde, uma confusão danada. Não tinha esquema tático, você não conseguia ver como que o Atlético ia chegar numa situação melhor. E vou te dizer uma coisa, os dois goleiros, né, tanto o Renan Ribeiro quanto o Emerson, fizeram duas defesas importantes no primeiro tempo cada um. O Renan realmente vem aparecendo como uma grande situação do Atlético, mas vou te dizer, sem chance, sem ofensividade, você não via jogada nenhuma, você não sabia para onde que o time poderia fazer alguma coisa. E nas modificações do Dorival, e aí com todo respeito a gente sabe que o Dorival está fazendo um trabalho difícil, tem elogiado muito o que ele está fazendo, mas vou te dizer, já tá aí Fernandinho, não vão resolver a vida de ninguém. Não. Né? Por mais que o Diego Souza não tivesse bem, por mais que o Edson Mendes também não foi aquilo tudo, mas ele estava até bem no primeiro tempo em relação ao que o Dorival tentou fazer, que até agora eu não entendi, para tentar mudar a situação do Atlético. E era uma briga direta com o Guarani. Né? Para fazer uma comparação, eu assisti os dois jogos ontem. O jogo do Atlético foi um jogo ruim, péssimo. Horrível. Em compensação, o jogo do Cruzeiro e de São Paulo, embora o resultado não tenha sido bom para o Cruzeiro, a vitória de 2-0 de São Paulo, dois times que tinham pelo menos um sentido de armação dentro de campo. O sistema tático. E que buscavam alguma coisa, ao contrário de Atlético e Guarani, que era uma verdadeira... Aliás, eu conheço peladas melhores do que aquele jogo. Não, e eles estavam buscando alguma coisa também, né? O interessante é isso. É como você não consegue sair de uma situação quando você precisa sair de uma situação. Aí o Dorival diz, olha, esse um pontinho do Atlético foi muito importante fora. Concordo, realmente um ponto para quem está precisando sair. Mas em que condições vieram esses pontos? E contra quem foi isso? Ou seja, contra uma equipe que você naturalmente teria que ter um bom resultado. Quando você tem pela frente já no sábado o Santos na Arena do Jacaré. Então, assim, são situações que podem acontecer com o Atlético. Nessa briga louca e maluca que ele vai levar até o final desse campeonato, e acho que agora a gente pode dizer isso mesmo, até pela condição da pontuação que eles têm que ter, né? 11 pontos aí para cada um para tentar chegar numa situação. Eu acho que o torcedor, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro, pode ficar esperto aí para a adrenalina que vão ser essas próximas rodadas e o que pode acontecer. E ontem o Atlético até foi ajudado pelos resultados dos times. Foi ajudado. O Goiás perdeu, ele afundou. Poderia chegar até na ontem até na 15ª, né? O Avaí perdeu pro Corinthians de 4-0, o Atlético Goianiense 4-3 contra o Botafogo. Olha aí, o Atlético Goianiense quase que faz o trabalho dele lá no Rio de Janeiro, no Engenhão. É verdade. Mas a parte que ele teria que fazer, ele não fez. E acho que o torcedor tem que manter a calma e a tranquilidade. Vai ser difícil, adrenalina pura nessas próximas rodadas. Apito final, fim de jogo, você volta 12:30 pro segundo tempo. Isso. No Minas Esportes às 12h30. Aproveitar e deixar aqui um abraço a dois cronistas esportivos que eu sei que sempre nos escutam, Isso. né? Lélio Gustavo e Júnior Brasil. Muito. E também estão no programa hoje. E até que eu também os retribuo essa audiência porque eu gosto muito do trabalho dos dois. Também. Por isso que eles estão aqui com a gente. Então vamos lá. Bom dia.